E eu sou a Mel. E bem-vindos a mais um Caramelo. Uhul! E aí, gente? Depois de anos, estamos de volta. Sem gravar. Sentimos muito, mas esse último mês, a gente ficou um mês sem gravar. Esse último mês foi muito caótico. Uns 20 dias, eu acho. Eu não faço ideia. Foi muito caótico, estávamos ocupadas, então não pudemos gravar. Mas estamos de volta com um livrinho muito interessante. E como você está, Aura? Eu, no momento, estou com sono. Mas, no geral, estou bem. Foi uns últimos 20 dias bem, assim, muita coisa pra fazer. Mas agora tá tudo bem. Ainda tem coisa pra fazer, mas tá melhor. E você, amiga? Eu estou bem. Não tô particularmente muito cansada agora, mas eu acho que vou compartilhar isso com vocês. Eu acho que o livro que a gente leu hoje é um livro bem denso, e daí falar dele exige preparação e assim, não cuidado no sentido de tipo, sei lá, só ele cuidado, porque é exatamente. um tópico muito atual e é e sensível complicado também. ainda nos dias de hoje. Então, É verdade. enfim, vamos ver qual livro. Exatamente. Antes disso, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Se você não está seguindo o nosso Instagram, @caramelopodcast. E também, o que você está fazendo se você não avaliou a gente no Spotify, ou no Apple Podcast, ou no Google Podcast, ou qualquer outra plataforma de áudio que você escute esse podcast. Por favor, nos avalie. Inclusive, minha câmera tá muito alta, calma aí. Enquanto a Carol arruma a câmera, uma coisa que você também deveria fazer é se inscrever no nosso canal do YouTube. E nos seguir no Spotify também. É verdade. E aí vocês vão ver definitivamente todos os episódios. Exatamente. E o livro que temos hoje... Meu Deus, calma aí que eu não peguei a altura. Calma. Ok, tem o nome da autora, pode ir. Ih, menina, já virou filme. Eu sei. Eu não sabia. Enfim, continua. Ok, o nome do livro de hoje é Persépolis. De Marjane Satrapi. Que... Uau, é filme. Eu não sabia que era filme. Fui descobrir agora. Eu quero assistir. Também vou assistir depois. Caraca! Falando sobre tudo isso, sobre o tema ser muito tenso, vamos descobrir sobre o que realmente é o livro. Marjane Satrapi tinha apenas 10 anos quando se viu obrigada a usar o véu islâmico, numa sala de aula só de meninas. Nascida numa família moderna e politizada em 1979, ela assistiu ao início da revolução que lançou o Irã nas trevas do regime xiita. Apenas mais um capítulo dos muitos séculos de opressão do povo persa. 25 anos depois, com os olhos da menina que foi e a consciência política à flor da pele da adulta em que se transformou, Marjane emocionou leitores de todo o mundo com sua autobiografia em quadrinhos, que só na França vendeu mais de 400 mil exemplares. Nossa. Em Persépolis, o pop encontra o épico, o Oriente toca o Ocidente, o humor se infiltra no drama e o Irã parece muito mais próximo do que poderíamos suspeitar. Uau, boa sinopse. E é muito interessante como eles colocaram justamente a França, que foi o lugar para onde ela emigrou, onde a história dela fez muito sucesso. Que doideira, né? Mas enfim, como vocês viram, é um tema sensível e a gente obviamente não tem qualificação nem especialização suficiente para falar da guerra ou dos conflitos que acontecem no Oriente Médio. Então, no geral, a gente vai dar só a nossa opinião sobre o livro e sobre o que, na verdade, é uma história em quadrinho, né? Então vai ser uma opinião tanto sobre o que a gente acha da forma que ele foi contado e das ilustrações também. E isso é real, porque a coisa que eu mais entendi nesse livro é que eu achei que eu sabia algo sobre a história do Irã em específico, mas eu não sei absolutamente nada. Ou a minha linha cronológica da história estava errada, ou os acontecimentos que eu pensei que ocorreram de um jeito ocorreram de outro. Então, no final, eu não sabia de basicamente nada da forma correta. Enfim. Você sabia um pouco da história do Irã por causa daquele
daquele negócio sim, assim. Caramba, é porque a gente teve tipo uma simulação da ONU na escola e ela representou o Irã. Eu fui o Irã. Pois é. E, cara, toda vez que fala de... Na verdade, quando a gente para de olhar pra história do Ocidente, a gente percebe que a gente não sabe de muita coisa. E que, tipo, por mais que de vez em quando na escola a gente... Recentemente colocaram a história da África e também colocaram história da Ásia e da Índia também, que fica na Ásia, né? Mas no caso eles fazem, por exemplo, no nosso livro de história tinha um capítulo só sobre a Índia. Por mais que tenha um capítulo, a gente realmente não estuda profundamente, a gente não entende nem, sei lá, 10% da profundidade que tem esses conflitos que são, sei lá, milenares. Sim. Então a gente não sabe muita coisa. A verdade é que a gente vive as guerras do Oriente de forma muito exteriorizada. Exatamente. Muito demais. É exatamente isso que eu falei. Você acha que você entende um assunto e eu achei que eu tinha pelo menos o básico da guerra do Irã, mas no final eu não sabia nem a ordem das invasões que aconteceram, de cada poder que teve durante os anos 70 e 80, eu não sabia de nada daquilo. São muitas coisas novas e uma história muito complexa daquele país. É uma história muito complexa. Mesmo. Até lendo, tinha às vezes que eu só parava e falava, cara, eu não sei mais quem tá no poder. Eu não sei o que tá acontecendo. E eu continuo não entendendo completamente. Eu posso falar assim com toda certeza que eu entendi mais um pouco, mas eu ainda não entendo metade da história desse país. Pois com certeza. Eu também não. Menina, é tanta coisa que nem é nem tratada no livro. Por mais que o livro trate uma parte, só trata da parte onde a Marjane, ou Marjane, é viva, né? Então, tem muita história que a gente não sabe e tem tantas perspectivas e tantas pessoas, né, que vivem dentro disso. Toda vez que eu leio um livro, tipo, como a gente leu Maus, ou toda vez que a gente lê alguma coisa histórica, é muito estranho você perceber que dentro de uma guerra, por mais que a gente sempre saiba que tem vítimas e que as pessoas obviamente sofrem dentro de uma guerra, é muito estranho você ver uma pessoa crescendo e passando por fases da vida que você já tenha passado, né? No nosso caso, a adolescência, né? É muito estranho ver que as pessoas passam por isso num contexto totalmente diferente e que as pessoas não são capazes de aproveitar totalmente a adolescência delas por causa de um regime político. E é muito doido como tudo afeta e como essas pessoas são afetadas por esses regimes políticos. E é sempre bom ler, na minha opinião, porque é bem interessante de olhar pra dentro de uma coisa que a gente É interessante você ter mencionado Maus, porque também é uma biografia sobre um período muito específico da história. Mas uma coisa que você falou é certa, que também tem muito relação com outros livros, porque toda a situação e todas as desculpas que eles dão para fazerem certas coisas me lembra totalmente uma distopia. Esse livro, em alguns momentos, me lembrou tanto 1984, que eu tava tão desconfortável com aquela situação. Porque, gente, algumas coisas que acontecem nesse livro e algumas desculpas que eles dão para algumas coisas que eles fazem com a sociedade é a mesma coisa que é escrito em 1984. É surreal. Doido, né? É muito doido. Sim. E a gente só vive nisso. E é muito doido, porque sempre que a gente lê uma coisa dessa, eu fico meio, caraca, em vários outros lugares do mundo estão acontecendo conflitos e guerras e as pessoas estão vivendo coisas totalmente diferentes da que eu tô vivendo. E daí eu sempre fico nesse grande loop existencial de, meu Deus do céu, eu não sei nada, mas, meu Deus do céu, se eu souber tudo, eu vou ser muito infeliz. E daí é só muito conflitante, enfim, a história é complicada, tipo, muito complicada, e o buraco é sempre mais embaixo. Então, eu acho que essa é o clima pra mim. Mas falando... Pode falar. Não, eu ia comentar, acho que o que você ia comentar também, que apesar de ser um contexto, toda uma ambientalização muito forte e, tipo, expressiva do quanto as pessoas estavam sofrendo naquele regime, ela narrando o livro, pelo menos no primeiro livro, é uma coisa mais, entre aspas, calma, porque desde o início ela entendia a situação, pelo menos por cima do que ela estava vivendo, mas no primeiro livro ela ainda era criança, então a imagem que ela passa é assim mais tranquila do que nos outros livros. Nos outros livros a coisa fica louquíssima, tanto com os sentimentos que ela tinha, tanto com a guerra no Irã, era tudo uma loucura, mas no primeiro livro em específico,
as coisas eram mais tranquilas. Porque, gente, era troca de poder, era invasão internacional, era um monte de coisa que estava acontecendo sendo narrado por uma criança. Então, assim, pela visão dela quando criança, entendeu? Então, o primeiro livro com certeza é bem diferente dos outros. Eu achei, tipo, demais. Muito diferente. São 4 livros, inclusive, né? Mas eles foram compilados em um. E daí, enfim, mas esse primeiro livro trata de quando ela é criança. E eu acho que o que mais me surpreendeu nesse livro é só o fato de como ela cresceu muito politizada. Tipo, ela cresceu completamente inserida dentro de uma casa que falava de política e que tinha opiniões políticas muito claras. E era muito interessante. Eu não tô aqui pra julgar se o que a família dela achava que era certo ou não, se era certo ou não no caso, né? Literalmente não é da minha conta, eu só tô lendo a história dela. Mas ela cresce repetindo o que os pais dizem, ela cresce acreditando em algo pelo que os pais acreditavam. E é só muito doido ver como ela não teve uma infância muito normal. Tipo, por mais que ela brincasse, e ela fosse uma criança, ela ainda era muito inserida em tipo, piadas políticas e brincadeiras relacionadas com assuntos políticos. Então é, tipo, muito doido só ver como ela era, tipo, dentro daquilo desde sempre. Ela cresceu naquele caos. E até é mencionado no livro como, às vezes, mesmo ela estando inserida na política, ela ainda era uma criança. Então mostra, às vezes, no livro, ela falando que ela não estava entendendo o que os pais dela estavam falando, ou que os pais dela passavam o dia todo na rua e ela não entendia porque eles voltavam tão cansados e não conseguiam brincar com ela, ou momentos que eles faziam uma piada política e ela ria só pra fazer parte daquilo, e os pais dela ficavam tipo, por que você tá rindo? coisas do tipo. Apesar dela ter sido uma criança muito inserida num ambiente político porque os pais dela faziam parte desse meio, ela continuava sendo uma criança, entendeu? Continuava agindo como uma criança, literalmente. Sim. Ela tinha coisas que ela não entendia, ela tentava se inserir como qualquer criança, gente. Mas às vezes ela não conseguia, porque ela vivia o tempo dela, pelo menos até o início da guerra, né? E é muito esquisito, porque por mais que ela viva como uma criança dentro da guerra, ela também vive como uma criança dentro da guerra, porque por mais que a gente esteja falando de tipo do fato dela não entender completamente, ela também não tá crescendo num ambiente em paz politicamente, basicamente. Então ela, falei quantos mentes, né? Mas ela tá crescendo diferente de como uma criança que vive num país que é estável politicamente cresce. Então ela tá crescendo num lugar muito, tipo, numa posição muito estranha, onde ela ainda não entende tudo, mas ela ainda tem uma carga política muito maior inserida na vida dela quando ela é criança. E isso torna só a experiência muito louca, tipo, muito louca mesmo, porque é só muito esquisito ver que uma criança entende tão pouco, mas ao mesmo tempo entende tanto pra uma criança. Então é só muito doido mesmo. Sim. Enfim, tudo que a gente falou faz parte de até a guerra começar e alguns anos depois, quando ela ainda estava no Irã. Dando spoiler aqui, que não é grande coisa, porque vocês já talvez devam imaginar, né? Porque a gente falou no início, mas essa é outra parte da história dela, que ela migrou pra Áustria. E nessa parte é só... Ela foi pra França adulta já. Ah, verdade. Então eu lembro. Ela foi com uns 14 anos, mais ou menos. Isso. E os pais dela querendo afastar ela da guerra, né? E todas as coisas que ela passou lá, todas as coisas que ela imaginava de se sentir culpada por estar longe do país dela que tá sofrendo e fugindo de uma guerra que, entre aspas, muitas aspas, também era dela, já que ela era do Irã também. E é só uma dor dela tá querendo, tipo... Desse negócio de, tipo, ela se sentir culpada pelas pessoas que estão morrendo e estar longe, não estar sofrendo as mesmas coisas, tipo, sofrendo com o povo dela. É uma situação muito complicada. E eu só ficava tão triste o tempo todo lendo o segundo, o terceiro e o quarto livro, que é só uma situação, gente,
terrível. Os pais dela continuavam no Irã, ela estava distante, ela viveu várias coisas que ela não deveria ter vivido nem por um segundo, só porque ela era do Irã. Muito gente que não entendia a cultura dela e queria adaptar, com muita coisa que ela foi maltratada na Áustria por ser iraniana. Uhum. Enfim, gente, é só. Às vezes é mais surreal ainda, sério. É umas coisas muito tristes. Eu até anotei no meu bloquinho de anotações que a palavra que define esses 4 livros pra mim, literalmente é tristeza. Eu ficava lendo e só triste. Não tinha outra emoção que passasse essa, só triste. Eu estava triste lendo esse livro. Caramba, sério? Eu acho que a minha emoção maior nesse livro foi só, sim, eu fiquei meio perplexa, porque é muita coisa pra se viver como uma pessoa jovem. Tipo, muita coisa mesmo. Tanto a guerra, quanto a xenofobia, quanto essa culpa e, enfim, o trauma é real. Mas ao mesmo tempo é muito, tipo, gratificante. Não gratificante que ela tenha passado por isso, obviamente não. Mas, tipo, gratificante que ela esteja contando a história dela e expressando através da arte dela. Porque é muito, assim, pelo lado artístico do livro e dos quadrinhos, os desenhos são muito bonitos e é a mesma coisa de Mouse, na minha opinião. Tem várias jogadas de escolhas do desenho e de como ela desenha alguma coisa que ela quer expressar algum tipo de coisa ou algum tipo de sentimento ou algum tipo de característica. E é só muito legal ver como o recurso não visual entra nessa e junta a história toda, sabe? E, enfim, no final das contas, pra mim, essa parte onde ela imigrou pra Áustria novinha e depois ela foi pra França depois de adulta, eu sempre achava. Acho que foi uma das partes mais interessantes pra mim, porque eu ficava. Por mais que fosse muito triste ver o que ela tava passando, era só muito esquisito e interessante também ler essa situação dela com a cultura dela e o quanto ela não se sentia iraniana o suficiente dentro da França, mas ela também não se sentia dentro da Áustria ela não sentia parte no Irã, né? Não, em tudo, ela não conseguia. Ela não conseguia se enxergar, porque ela cresceu no Irã, mas a partir da adolescência ela vivia na Áustria. Então ela poderia se identificar com as duas culturas, porque ela foi bem cedo pra lá. Exatamente. E não é só isso. Ela se sentia fora do lugar em todos os lugares, é isso que eu queria dizer. E de qualquer maneira, era só muito difícil pra ela e ela expressa o tempo todo como esse deslocamento dela, como isso passava para os grupos de amigo dela ou para os relacionamentos e como tudo era tão influenciado pela cultura e como o que é nosso nunca deixa a gente. É meio difícil, é meio esquisito falar uma coisa dessa, mas a cultura dela nunca deixou ela, mesmo depois de ela emigrar, e a gente nunca consegue de fato fugir de quem a gente realmente é e de tudo que a gente já passou. Então é só muito louco, tipo, muito louco mesmo pensar que ela passou por tudo isso e que ela era tão jovem e passando por tanta coisa e passando por essa, assim, falta de identificação. Eu achava isso muito interessante e foi uma das minhas partes favoritas. Essa falta de identificação ficou, tipo, bem presente no livro, porque teve muitas experiências que ela teve que é só de pessoa que tá perdida. Literalmente perdida. Totalmente perdida. Então ela teve experiências que foram, tipo, não contra, mas foram contra coisas que ela acreditava, contra coisas que era da cultura dela, e conforme o livro, essas coisas vão sendo desenvolvidas, mas no momento que ela se muda para a Áustria, é só a situação e escolhas de pessoas que estão perdidas, que não sabem o que fazer. Só que isso é literalmente o que ela, não tem problema nenhum, porque era literalmente o que ela estava. Ela estava num país novo, com uma cultura completamente diferente, tentando se entender como pessoa, porque até o momento ela tinha sofrido uma mudança assim extrema
no Irã, então ela não tinha conseguido se descobrir como adolescente, como mulher, como pessoa no Irã, então ela estava tentando fazer isso na Áustria. Só que a Áustria também ela não conseguia explorar todo o potencial dela, porque não era a cultura dela. Então ela tava nesse meio termo louco ali, de tentar se entender como uma iraniana, só que como uma iraniana em um outro país, gente. A história dela só é, assim, conturbada. É mesmo. Muito conturbada. E é muito doido porque a gente para pra pensar, tipo, eu acredito, muita gente que imigra fala que você sempre se sente meio fora do lugar porque você não tá no seu país, mas é totalmente diferente você imigrar vindo de um país que não está em guerra e vindo de um país que está em guerra. Então ainda tinha todos os estereótipos em cima dela. Sim. Então é sempre tudo, tipo, é só muita coisa. E de vez em quando eu ficava tipo, nossa, você precisa de um abraço, de um colo de mãe. Porque, meu Deus do céu. E no final dessa experiência da Áustria, ela estava tão desgastada mentalmente e fisicamente que ela decidiu voltar pro Irã pós-guerra muito recente, onde ela ainda sofria algum tipo de perigo, já que ela era uma pessoa que foi criada durante a adolescência numa cultura diferente. Ela ainda sofria perigo de voltar, mas ela quis voltar porque ela queria, tipo, o conforto emocional de estar no país dela, de estar na terra dela, de estar com os pais dela, e ela voltou num ato de desespero também. Ela não aguentava mais estar naquele lugar, e é só surreal, porque ela preferiu sair de um país que ela poderia ter, tipo, de alguma forma, se tivesse acolhido ela melhor, ter tido outras oportunidades, ela preferiu voltar pro país que ela tinha, entre aspas, fugido. É só, tipo, a vida dela foi muito dura nos dois países. É. E, cara, é só uma loucura muito grande. E é muito, assim, por mais que a gente esteja falando que o livro seja pesado e que não seja uma história fácil, ainda é um livro que, obviamente, vale muito a pena ler, porque é um relato não só de, tipo, uma pessoa que está passando pela guerra, é o relato de uma pessoa jovem passando pela guerra, é o relato de uma mulher jovem passando pela guerra. E todas essas experiências e como todos esses adicionais mudam totalmente sua experiência. Tipo, uma coisa que uma mulher jovem vai passar num contexto desse é completamente diferente do que um homem passaria ou uma pessoa que é LGBTQIA+, passaria. Então, tipo, tudo é muito diferente. A perspectiva dela, obviamente, é muito legal. Muito legal não, é muito interessante de ser lida, né? Então, obviamente, vale muito a pena. E pelo lado artístico, vale muito a pena também. Eu quero muito comprar esse livro físico, porque tem umas páginas muito bonitas. Tipo, uma coisa que eu gostei muito no aspecto visual do quadrinho é que tinha vezes que ela usava uma página inteira para um quadrinho só. E daí ela se jogava mesmo, o negócio é todo em preto e branco. Mas ela se jogava na luz e sombra e nos contrastes e, tipo, quando ela desenhava, tipo, estampas, tipo, ficava muito lindo mesmo. E é um negócio só muito artístico misturado com essa história difícil dela. E, enfim, é maravilhoso, é, tipo, muito legal o lado artístico do livro. Eu acho que, tirando a história dela, que no caso é o livro inteiro, né? Essa é a minha parte favorita. Porque é só muito bonito. E eu adorei isso. Eu acho que eu não ouvi parte do que você disse porque minha internet caiu, mas eu peguei no fim e eu consegui entender. E eu acho que a gente teve uma experiência diferente desse livro porque, é claro, as artes são muito bem feitas, gente, não tem como negar isso. Todos os desenhos são feitos tipo, com o sentimento que ela quer passar dos sentimentos que ela passou na guerra ou que ela passou na Áustria. Enfim, as caricaturas, assim, de como ela se sentia na Áustria, como ela se sentia no Irã. Às vezes está num ambiente muito turbulento, que era o Irã, mas está com os pais dela. Tudo isso transparecia no desenho, gente. Transparecia em tudo que ela queria passar, transparecia ali. Só que eu estava tão concentrada, consegui entender a história do Irã em uns momentos que eu acabei passando, às vezes, o desenho, tipo, ok, eu estou entendendo esse desenho, mas não avaliei exatamente. Até porque quem sou eu pra avaliar desenho, né? Mas uma coisa que eu tirei, eu fiquei só assim, eu encostei no sofá e fiquei, meu pai, por uns segundos, foi com uma frase aqui que eu vou ler pra vocês. Conte pra gente. Que é o pai dela falando com ela.
Essa guerra não passou... Isso quando ela já era adulta, quando ela tinha voltado para o Irã depois da Áustria. Essa guerra não passou de uma grande maquinação para destruir os exércitos do Irã e do Iraque. O primeiro era o mais potente do Oriente Médio em 1980. Ou seja, o exército do Irã era o mais potente em 1980. E o segundo representava um verdadeiro perigo para Israel. O Ocidente venceu. O Ocidente vendeu armas para os dois lados e nós fomos bobos de entrar nesse jogo cínico. 8 anos de guerra para nada. Então agora o governo põe nomes... só isso. Mas, gente, essa frase do pai dela, falando que foram 8 anos em que a guerra dos dois lados estava sendo financiada pelos mesmos países, é só de uma... Gente, isso é surreal. É uma guerra literalmente financiada para 2 países se acabarem e se acabar. E pegar o petróleo, cara, que tá lá. Exatamente. Gente, é só muito surreal. Eu só fiquei assim no sofá por uns segundos e falei, cara, é isso, né? Que merda. O que mais me deixa meio frustrada nisso é que, são as vidas de milhões de pessoas na mão de, poucas pessoas. E que essas decisões todas políticas são tomadas e enfim, é só uma grande loucura e que no final das contas a única coisa que a gente pode fazer quando pode fazer isso, né? Quando tem o direito de votar, a única coisa que a gente pode fazer é votar e tomar decisões boas e, enfim, tentar dar nosso melhor para entender onde a gente coloca a nossa confiança em relação à política e, enfim, é só loucura. E é importante lembrar nesse livro que essa é a visão da autora. Ela é iraniana. E ela está narrando uma guerra contra o Iraque. Nós estamos lendo uma versão onde a autora é iraniana. Nós não sabemos a visão de alguém que era do Iraque. Nós não sabemos a história do Iraque em si, toda a guerra com Israel e afins. Não sabemos. Sabemos por baixo, gente, que a gente estuda na escola e que você pode ver só lendo esse livro que não é nada. Não é nada, não é um pingo da história do país de verdade. Então aqui, estamos dando nossa opinião sobre o livro específico da visão da autora, que é iraniana, sobre a guerra no país dela, como afetou a infância dela. Sobre isso, ok? E a gente não sabe de nada, no final das contas. Essa é a conclusão. A gente lê esse tipo de coisa pra entender uma grama de, quilos e quilos de histórias de pessoas diferentes. E no final das contas a gente só fica caraca, o que é bom, o que é ruim. Gente, é uma grande loucura, porque isso abre muitos caminhos para discussões muito existenciais de todo mundo é 100% bom, todo mundo é 100% ruim, quais são, quem tá certo, quem tá errado, tem alguém certo, tem alguém errado. Gente, tem muitas vertentes dessa história. Você pode ver no livro que teve momentos que a paz foi oferecida, mas daí o Iraque não aceitou por um motivo. Aí você pode dar razão pro Iraque por não ter aceitado o pedido de paz, porque era só algo que eles estavam sendo forçados a aceitar. Ou você pode falar, meu Deus, porque eles não aceitaram esse pedido de paz, não sei o que, mas você não sabe a história, você não estava lá vivendo aquilo. Então, assim, é muito difícil de julgar, gente, porque você não tem base pra isso. Você não tem base pra dizer, o Irã deveria ter aceitado esse pedido de paz, ou não, o Irã foi atacado durante muitos anos e tal, gente. A gente literalmente não sabe de nada. Uma base disso pra vocês, não tem como. Pois é, enfim, até porque a gente não é doutora em tópico nenhum desse. E exige muito estudo e tem muita gente que provavelmente sabe muito mais disso e tem suas próprias opiniões, que podem ser diferentes da sua e que podem ser diferentes de outros historiadores, enfim. No final das contas, a questão é, esta obra biográfica, e olhando por esta perspectiva, a gente tem essa opinião. Então é só doido, muito, muito doido. É bom, gente, é bom porque é parte da história. É parte da história vista de um ponto específico, mas continua sendo história. Exatamente. Então, assim, muito bom, um livro muito bom de se ler. Eu, sinceramente, no fundo do coração, eu não queria dar escala caramelo pra esse livro. Sério? Porque é simplesmente uma biografia, sabe? Lembra, eu acho que eu posso dar, em questão dos desenhos ou tudo mais, mas da história, é só o ponto de vista do que ela viveu.
Como que eu vou dar nota? A gente falou isso no episódio de Mal, sabia? Eu tava reassistindo outro dia. Eu com o mesmo pensamento. E biografias, tipo, não é muito difícil. É muito você vai difícil. dar nota, cara? Exatamente. Mas eu dou nota 5 pros desenhos, porque são muito bons mesmo. Mas no final das contas não tem muita nota, né? Pra biografia, gente, não tem como dar nota, não. Vocês leiam e absorvam o máximo de história que vocês conseguirem. Porque nota, gente, é muito complicado. Agora, nota pelo desenho, com certeza, dá pra dar nota pelo desenho. Eu vou dar pelo desenho. Atenção. Nem no desenho dá pra dar nota, porque quem é a gente pra criticar a arte também? Mas, amiga... Não dá pra dar nota pra nada. Fica muito... Mas, tipo assim, principalmente a biografia não tem como dar nota. Ponto. Pra mim é isso. Agora, desenho, vou dar nota porque eu sou intrometida. Vou dar nota... Vocês já sabem que eu gosto de comparar. Tô brincando. Eu vou dar 4, porque foi um desenho muito bom. Mas... é isso. É muito bom e ponto. Mas não te impactou como mouse, né? Exatamente, é o que eu queria dizer. Eu acho que... não me impactou como mouse, é isso. Mas o desenho é muito bom. E 4 é uma ótima nota, gente, pelo amor de Deus. Os desenhos são muito bons e expressam exatamente o que ela o que ela queria expressar. E mouse eu acho que é uma coisa completamente diferente. Mouse, ele usou toda aquela situação dos animais e é muito... Por mais que Mouse ele tenha várias expressões físicas, enfim, as emoções continuam tanto à flor da pele, no caso de Persepolis, ela usa uma feição humana e ela tem muito mais expressões faciais que ela pode usar. E ela, então, em específico do desenho, ela usa expressões faciais muitas, muitas mesmo. Então, são só desenhos diferentes que, tipo, passam, assim, mensagens completamente diferentes e mensagens que são adequadas. Não que alguma coisa seria inadequada, mas, tipo, que são só bem cabíveis no que elas estão fazendo. No que eles estão fazendo, né? Cada um em seu quadrinho. Então, eu adorei, mas eu queria muito ver se ela tem algum tipo de quadro, porque eu gostei muito dos desenhos dela, tipo, muito, muito mesmo. Eu ia até deixar uns aqui na tela, mas eu não sei se eu posso, porque talvez, artista, né? Ela deve ter uns quadros, então não sei. Mas é isso, não temos escala caramelo. Biografia 5, ó. Não tinha como dar outra coisa. Exatamente. Aí desenhos 4 para mim. Pois é, pra mim 5 tudo. E é isso aí. Temos aí, mais um episódio complexo. É uma ótima parte da história. É verdade. É só muito diferente de tudo que a gente vê. E é muito bom pra gente parar e pensar, caraca, a gente realmente vive numa bolha de países, né? Por mais que a gente seja globalizado e tudo, a gente sempre acaba não tendo acesso a perspectivas de todo mundo. Então é só, tipo, muito doido parar pra pensar nesse tipo de coisa. Não sei. Sim. Deixa sua opinião sobre o episódio também, pode ser. Tem como comentar no Spotify? Como que tem como... Review. Parou? 33:55. Tá. Gente, o celular da Carol parou de gravar, mas a gente só queria dar tchau e falar que esse foi o Caramelo, ela é a Carol, eu sou o Mel, e esse foi mais um Caramelo. Um beijo pra vocês, ela tá desejando uma boa semana e eu também. Tchau! Muitos beijos, ela tá falando. Então, um beijo, gente, até o próximo episódio.